paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta tarde, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma live, onde traremos a lição número 8, crendo no Espírito Santo. Amém? A gente tem tido lições aqui de grande importância para você, novo convertido, você discipulando, você que está chegando no canal para poder aprender a palavra de Deus. O Senhor, Ele tem reservado esse espaço para você que quer tirar suas dúvidas, né? Sua curiosidade, todos os temas das lições dos ciclos, a qual está sendo apresentado aqui, são feitas, preparadas diante as revistinhas do Discipulando. Aqui é o ciclo de número 2, com todo carinho, para que você possa tomar o conhecimento da palavra, aprender aprender a palavra de Deus, ter o conhecimento das escrituras sagradas. Isto não é um curso onde você vai ser um teólogo, né? Mas aqui é um curso de discipulando, onde você vai abranger o seu conhecimento, saber mais sobre as escrituras, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre a pessoa de Jesus. São noções básicas, e aqui eu estou sempre conversando assuntos, eu tocando sobre a minha convenção, sobre minha vida, sobre como eu aprendi o Evangelho, sobre minhas experiências na caminhada da fé. E para o bom modo, eu não poupo palavras. Aqui eu falo a verdade, eu transmito o que eu me deparo hoje em dia, né? O mundo não é só flores, a gente sabe disso. Nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas e a gente tem que saber explicar. Eu não estou aqui oferecendo uma empresa que é imbatível, inabalável. Eu não estou aqui apresentando uma placa de uma igreja que diz: olha, aqui é a porta da salvação e só ela você vai encontrar salvação. Não. Aqui eu estou apresentando uma porta, a qual, se você entrar por ela, você entrará e sairá e achará pastagens. Esta porta é Jesus. E ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Pega a visão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Crendo no Espírito Santo, hoje o tema da nossa lição maravilhosa. O nosso texto bíblico base está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo do 9 ao 16. Que diz assim, vamos lá. Você já achou aí? Pegou sua Bíblia para ler comigo? Vamos lá. Que Deus te abençoe nesta... Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nos dá direção, Senhor. Nos abençoa. Hoje nós iremos transpor este conhecimento que anda sobre a palavra de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Pai, me dá entendimento, me dá, Senhor, sabedoria para dirigir as palavras, para pôr as instruções e a colocação exata que precisa ser falada. Toma direção em nome de Jesus. Amém e obrigado. Bem, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus
nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, porque para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Olha que profundidade esta palavra que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, né? Impressionante como este homem tem uma intimidade com Deus de tal modo que ele traz esta revelação, né? Muitas pessoas fazem perguntas do tipo: quem foi que recompensou Deus? Quem foi que deu a Deus alguma coisa, né? E o Espírito, ele conhece as coisas de Deus. A outra parte interessante que eu achei, né? A que eu falei agora, que diz que mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Que maravilha, né? Quer dizer, o Espírito, ele compreende, ele sabe das profundezas de Deus. Agora, uma coisa interessante que eu achei, que diz aqui, ó, porque qual dos homens, no versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Se você fizer uma análise comigo, você pode até se perguntar entre você e alguém que esteja perto de você: quem conhece o homem? Quem conhece as pessoas? Senão o Espírito que está nele. Não entendi. Pronto, vamos lá. Você consegue saber o que se passa dentro da cabeça da outra pessoa? Não. É mais ou menos isso. Ninguém consegue entender o que passa no coração da outra pessoa, senão a própria pessoa. Isso diz respeito que você não tem como saber o que passa no meu coração. Então essa expressão, no meu espírito, diz respeito ao que está em mim. Ninguém consegue saber o que se passa dentro de mim, senão Deus. O Espírito de Deus conhece os corações. Ninguém pode conhecer a pessoa, olhar para outra pessoa e dizer assim: rapaz, eu conheço essa pessoa por dentro.
Só quem conhece aquela pessoa por dentro é o Espírito que nele está. Nós só podemos conhecer o que está dentro de nós, a cada um particularmente. Só quem pode conhecer quem está, o que há dentro de você, é o Espírito de Deus. Ele sim sabe o significado que há dentro de você. Ele sabe se dentro de você há maldade. Ele sabe se o que há dentro do teu pensamento, da tua intenção, se é coisa boa ou coisa má. É isto. Desculpa. Então, esta enorme necessidade que as pessoas às vezes querem saber da vida dos outros, né? Então, não há possibilidade de você querer conhecer as coisas de Deus no mundo natural. A própria palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras e não consegue discernir. Hein? Não é profundo isso? O que quer dizer isso? É que se a pessoa vive no mundo, né, tem um espírito do mundo, um espírito voltado para a brincadeira, para a diversão, para o dinheiro, para as coisas que o mundo oferece. O que são as coisas do mundo? O desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida. Aonde eu digo desejo, na palavra de Deus diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isto é do mundo, e o mundo passa, e o seu desejo, a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é a grande diferença do espírito do mundo e do espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai te levar a ter desejo por as coisas de Deus, para um mundo melhor, para uma compreensão espiritual da palavra de Deus, da meditação com Deus, de te amar mais o teu próximo, de amar mais a sua esposa, de fazer mais o bem para o seu filho, para os seus familiares, de cuidar da tua família. Isto Deus começa a trabalhar através do seu Espírito. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que vem ter a inclinação para as coisas do Espírito, porque o fruto do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei, mas os que são guiados pela carne, pelo desejo do mundo, essas obras são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza, bebedeira, orgia, sexualidade, prostituição e assim dentre coisas parecidas como estas, não entrarão no reino de Deus. Não se engane. Então, a palavra de Deus diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele está para nos moldar, para nos capacitar, para nos deixar homens e mulheres preparados para poder servir, adorar, glorificar a Deus. Amém? Eu queria trazer aqui um impulsionamento, solicitando a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Olha, não deixe de divulgar, ajudar a divulgar o nosso canal, certo? Você pode curtir nossa página, nos seguir. Essa gravação está sendo feita aqui pelo Facebook, né?
mas logo mais, quando se termina a gravação, eu vou e lanço ela para o YouTube, tá bom? E eu peço a você que nos siga, nos curta nossa página, nos ajude a estar sempre divulgando esse trabalho, tá bom? Aqui não tem fins lucrativos, eu não estou atrás de like, eu estou justamente nesse propósito que foi Deus que me colocou aqui, que é para trazer esta palavra para você. Que você seja edificado, que Deus trabalhe na sua vida, toque no seu coração e lhe traga essa instrução. Aqui tem a Bíblia, o que é o mais importante, é ter a palavra de Deus. É que tem o que nós precisamos numa pregação é ouvir a palavra de Deus, ouvir Bíblia. Se eu estiver aqui só falando coisas, só palavras por palavra, se não tiver citação, Bíblia, estudo, olha, nem permaneça. Desliga logo isso aqui, passa o vídeo, sai da, né, sai. Mas se tem a instrução da palavra, ouve, acompanha, cresça na graça e no conhecimento. Você só tem a ganhar. Não sai só de mim isso aqui, sai do Espírito de Deus, essa vontade de te alcançar, essa vontade de trazer a verdade, de tocar, de te alertar, de te avisar dos perigos que possa se estar se deparando na sua vida. Vamos lá, né? Glória a Deus, aleluia. Introdução. Creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por isso, Deus, pessoa, porque tem personalidade e deseja relacionar-se diretamente conosco. O Espírito Santo nos ensina a viver. A vida no Espírito tem todo o sentido para manifestar-nos o Evangelho aos nossos semelhantes. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho para que o Pai, para ser o parceiro divino da igreja, o companheiro dos santos, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, palavra maravilhosa! Você consegue entender quando o ser humano dobra os seus joelhos, ou ele está ali em orações, em agonia, em sofrimento, e ele começa a entrar num momento em que não sai palavras, não sai expressões nas suas orações. Você pode estar de joelhos, ou deitado, ou andando, ou dirigindo, e você está ali naquela conexão de oração, aonde não sai palavras, e sai aquele gemido. Este gemido, ele está juntamente em intercessão por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele conhece o que há dentro de nós, como eu havia outrora aqui comentado, justamente, que só quem conhece o Espírito do homem é o homem, mas o Espírito de Deus, ele conhece o que há dentro de nós. Ele sabe da necessidade que nós passamos. É por isso que ele conhece o teu sofrimento, a tua angústia, e ele vai resolver. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Espírito sustenta a igreja de Cristo. Portanto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é o assunto desta lição. Aleluia, glória a Deus. Uma meditação para você. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não tem como receber o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, praticando as obras do mundo, estando no mundo. Aí já é um trabalho de resgate. Se você está no mundo, o Espírito de Deus está tentando falar com você para lhe tirar do mundo. E nós vamos ver aqui na lição que o Espírito de Deus, ele é a única pessoa que pode libertar o homem da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por quê? Do pecado, porque não creram em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Entender essas três colocações é importante, porque do pecado, qual é o pecado? O pecado é porque não creram em Jesus. Então, há essa função primordial do Espírito de Deus, que eu posso até dizer aqui que isso aqui é um estudo de paracletologia, é o estudo do Espírito Santo, o paracleto, né? O Horan Kadosh. E o pecado, ele tem essa função de trazer a descrença, né? Não acreditar em Jesus. Sabemos que a grande importância do Espírito Santo para com a humanidade é fazer com que as palavras de Jesus viessem a ser lembradas por aqueles que o seguem. As palavras de Jesus, hoje, elas são lembradas. Eu conheço toda a Bíblia, mas se não for o Espírito de Deus que me lembrar das palavras que tem escrito na palavra de Deus, eu não sou nada. Não adianta. Olha, se você, como homem natural, tentar pegar a Bíblia Sagrada e lê-la e tentar explicar, você até consegue chegar bem longe, mas não vai ter a inspiração. Porque aqui não foi um livro qualquer. Foi um livro escrito por homens inspirados por Deus e por o seu Espírito Santo, para que trouxesse o entendimento sobre a vontade de Deus para com a humanidade. Primeiro ponto, o Espírito Santo, Espírito de vida. Mas esse tema é muito maravilhoso, né, pessoal? Que Deus abençoe a você que está recebendo essa lição, viu? É um prazer. E eu acho que também deve ser um prazer para você ter um professor como eu. Porque esse versículo que eu li aqui agora, de meditação, de João capítulo 14, versículo 16, quando eu pregava nos terminais em Fortaleza, era uma das passagens que eu pregava. Quando eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Que é Jesus falando. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E eu me lembro, sabe, me traz lembranças maravilhosas, como eu já outrora já vi falando aqui, que eu pregava nos terminais, dentro dos ônibus. Deus me tocava e eu ali pegava, abria, pegava os panfletos e começava a panfletar e dava aquela palavra e lia. Essa dita, uma das passagens de inúmeras vezes que eu estava pregando,
Uma delas era esta, o Espírito da Verdade. E eu vou revelar aqui uma coisa para vocês. Essa aqui, como foi a minha primeira Bíblia, né? E certa vez, isso parece assim, eu estava pregando e a passagem bíblica olha aqui, pessoal, vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso é um adesivo de durex. Olha só, é um durex. Tá vendo? Olha só. Aí você vai dizer assim, o que foi isso? Eu estava pregando no ônibus e eu colocava o dedo aqui dentro. Certo? Aqui, ó. Que era justamente a passagem que eu ia ler. Aqui, ó, para você entender, ó. Que eu iria ler, né? Dá para você pegar aí, ó. Eu botava o dedo aqui, né? E segurava aqui. E eu tô aqui, entreguei os panfletos dentro do ônibus. E eu tô aqui falando, né? Dando aqui uma palavra. Aí o motorista deu um freio bem forte para me derrubar. E naquele freio, meu dedo, ele puxou assim, aí rasgou. Aqui, ó. Rasgou. Aí eu botei esse durex do lado do outro. E você sabe qual é a passagem que está aqui? Hein? Olha só. Justamente, ó. A passagem de João no capítulo 14. E essa passagem aqui, ó. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode ver, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Eu me emociono porque foi momentos que eu vivi de grande poder de Deus. Não é diferente de hoje. Mas quando você está na batalha, que você está levando a palavra, era desse jeito que eu estava. A gente vê aquelas afrontas que nós enfrentamos para pregar o Evangelho. Não só eu, como todos os outros pregadores do Evangelho. Desculpa. E há sempre pedradas, há sempre as afrontas, mas nós devemos ser fortes e pelejar. E houve esse evento, né, onde ele freou justamente nessa citação bíblica. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele há de testificar no teu coração que o que eu estou falando, porque uma das coisas mais primordiais em falar do Espírito de Deus é a testificação real. Neste exato momento, o que ele testifica dentro de você. Quando eu estou pregando aqui, trazendo a lição, ele já está falando com você aí. Ele já está tocando aí na sua vida. Porque o sussurro dele no seu ouvido, dentro do seu coração, sobre a necessidade que você está passando, é muito mais forte. Não vou aqui estar em condição de profeta, revelar os pecados. Não. O Espírito de Deus não está para envergonhar ninguém. Ele está para converter, para mudar o comportamento das pessoas e fazer você uma nova criatura. Porque ninguém conhece melhor, ninguém te conhece melhor do que o Espírito de Deus. Desculpa. O Espírito Santo. A Bíblia diz que no início de todas as coisas,
o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas, em Gênesis 1 e 2. Isto é, participou ativamente do processo da criação do mundo. Jó 26 e 13 está escrito que ele participou ativamente da criação do mundo. Jó 26 e 13. Pelo seu sopro os céus se aclararam e a sua mão transpassou a serpente veloz. Pelo seu sopro os céus se aclararam. Aclararam é de clarear, né? Pelo sopro, quando os céus se aclararam. Uau! Que Deus tremendo, né? O Espírito Santo estimulou a vida da igreja de Cristo em Jerusalém. Em Atos 2, do 1 ao 13, a descida do Espírito Santo, o tão momento esperado, como vento veemente e impetuoso. Ele veio e tomou de conta de toda aquela casa, e todos que nela estavam foram batizados com o Espírito Santo. É de se imaginar o Pentecoste que foi, o falar em línguas, o profetizar, os dons começaram a se alegrar. Mas de toda esta alegria, o intuito inicial ali do Espírito Santo na igreja, no Pentecoste, era para que se levasse esta palavra para todo o confins do mundo. Samaria, Judeia, Jerusalém e todo o resto do mundo se levasse as palavras de Jesus, se falasse de Jesus. E hoje estamos aqui no Brasil anunciando a palavra de Deus em 2025. Por intermédio do Espírito Santo, a igreja realizou obras dinâmicas, estimulantes, de modo que as pessoas fora da igreja de Jerusalém sentiam-se agraciadas pelo favor divino demonstrado por aquela comunidade de fé. O Espírito do Senhor impulsionou a igreja a viver a vida de Cristo nesse mundo. É isso que ele nos convida também a fazer hoje: viver em novidade de vida, vida nova, vida com Deus, vida com Cristo, vida no Espírito Santo, o Espírito de vida. O Espírito que age. Segundo parágrafo. Na Bíblia, o Espírito Santo age desde o início. Agiu na criação e age na vida das pessoas. Ele atuou na vida do Filho quando o ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. O Espírito Santo age para restaurar a vida do pecador necessitado da graça.
da misericórdia e do acolhimento de Deus. O Espírito Santo age sobre a vida do ser humano sem Deus. Ergue-o e o põe de pé, dando-lhe boas notícias, apregoando liberdade no lugar de prisão, dando-lhe vista no lugar de cegueira, libertando o oprimido, afirmando com todas as letras: este é o tempo da graça de Deus. O Espírito Santo nos estimula a anunciar o novo tempo de Jesus para a humanidade. Um tempo de vida, um tempo de significado, um tempo de dignidade. O Espírito está conosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por quê? Para que fique convosco para sempre. Desculpa. Essa foi uma promessa feita por Jesus Cristo. Embora o nosso Senhor fosse assunto aos céus para estar à destra de Deus, o Espírito Santo, o Saint Spirit, foi enviado para estar conosco até a consumação dos séculos, por intermédio do nosso Senhor. Em Cristo, o Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Eis aí o selo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus. Pega a visão. A garantia de que um dia o nosso Senhor virá buscar o seu povo escolhido e amado. Em Apocalipse diz que um anjo saiu a selar os habitantes da terra antes que viesse uma grande destruição. Veja, este selo a qual se refere lá em Apocalipse é o anjo que saiu a selar nos quatro cantos da terra. Por quê? Porque, segundo a escatologia bíblica, aqui na terra, os que estão envolvidos na igreja estão sendo selados pelo batismo com o Espírito Santo, para que não participe do grande momento, a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas após o arrebatamento da igreja, a igreja não participará da grande tribulação. Mas os que ficarem aqui, principalmente os judeus, que ficarão aqui para poder estar na grande construção que vai se eventuar, a construção do templo, aonde o anticristo vai chegar a reinar, a querer se parecer Deus no templo de Deus. Os judeus não irão aceitar. E naquele momento eles vão abrir os seus olhos e vão começar a procurar esse Jesus, a clamar esse Jesus. Profecia essa falada pelo próprio Senhor Jesus, que quando estava entrando em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matam os meus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Mas vós um dia direis: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Somente me reconhecereis quando vós dizeis: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jerusalém, esse povo judeu, neste período, vai começar a ser selado pelo anjo, para que eles contemplem a vinda de Jesus sobre os ares, para poder lutar contra o anticristo. Ninguém pode ir contra o anticristo. Só quem pode é o próprio Cristo.
a qual desfará ele pelo sopro de sua boca. Pega a visão. Tal promessa é consoladora, porque é a garantia de que um dia o nosso Senhor virá buscar o seu povo escolhido e amado, a qual eu li em Efésios 1:13, que o Espírito Santo é o selo de Deus. Tal promessa é consoladora, pois sabemos que ainda que as circunstâncias da vida pareçam nos deixar sozinhos, o Espírito Santo jamais nos abandonará. Ele é a garantia de que somos propriedade exclusiva de Deus e ainda testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8:16, para fechar o primeiro ponto. Romanos 8:16. Romanos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Segundo ponto, sua natureza e obra. Desculpa, eu tô com essa tosse chata, né? Parágrafo 1º. Deus igual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é de Deus. O Espírito Santo é Deus. Como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. Não há diferença entre a natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o Deus Trino age em favor da criação e da vida. Uma das maiores provas da divindade do Espírito Santo foi a sua contribuição quando da concepção milagrosa de Jesus de Nazaré. Diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, o que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Esta é a palavra que diz sobre uma das maiores provas da divindade do Espírito Santo, foi quando ele se revelou para Maria, concebendo-a em seu ventre o fruto, né? Em virtude do Altíssimo te cobrirá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com sua sombra, pelo que também o Santo que há de ti há de nascer, quem era? Jesus, será chamado Filho de Deus. Está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Pelo Espírito, Maria concebeu e deu à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, um dos credos mais antigos da igreja cristã, o Niceno Constantinopolitano, afirma em um dos seus artigos sobre o Espírito Santo: e cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado
o qual falou pelos profetas. Portanto, o Espírito Santo é chamado de doador da vida. Ele é Deus. Segundo parágrafo. Santo e verdadeiro. A palavra santo significa puro, limpo, separado. Na Bíblia, essa palavra refere-se às pessoas que foram separadas por Deus na Bíblia. Essa palavra refere-se às pessoas que foram separadas por Deus para fazerem a sua vontade. O Espírito é chamado de santo, porque ele é mencionado também nas Escrituras como o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor e o Espírito da santificação. Está registrado em Romanos 1:4. Romanos 1:4. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Espírito da Santidade. O Espírito de santificação. Para direcionar o guia a nossa vida, pelo mesmo Espírito somos chamados a ser santo. Nesse mundo, igualmente, esse Espírito é de verdade, é da verdade. Nele não há mentira, pois revela a verdade sobre Jesus, sobre nós mesmos. Não podemos mentir ao Santo Espírito. Ele conhece as profundezas da nossa alma e discerne o desejo do nosso coração. Ele é santo e verdadeiro. Olha, vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará, que é Jesus falando, ele me glorificará, né? As verdades sobre Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar as palavras de Jesus. Sobre nós mesmos, nós temos aqui a referência Salmo 51, versículo 16, que diz: não te comprases em sacrifício, senão eu os trairia, não te deleitarás em holocausto. 51:16, sobre nós mesmos. Não te comprases em sacrifício, senão eu os trairia. Senão eu os traria, não te deleitares em holocausto. Não te comprases em sacrifício, senão eu os traria, não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O sacrifício para Deus somos nós mesmos.
Então, não te comprases em sacrifício, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos, porque o sacrifício para Deus é o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Não podemos mentir ao Espírito Santo. Ele conhece as profundezas da nossa alma e discerne o desejo do nosso coração. Ele é santo e verdadeiro. Essa passagem que ele conhece o nosso coração, em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 6, ele fala sobre Ananias e Safira, que cometeram mentira ao apóstolo Pedro, porque eles haviam vendido um terreno e combinaram de falar que o preço era outro, para que pudesse enganar o apóstolo Pedro. E o marido foi lá e morreu, porque mentiu. Ele disse: por que mentiste? Não mentiste a mim, Ananias, mas ao Espírito. Aí ele, caiu morto. E a sua mulher foi chamada. Quando ela chegou, apóstolo Pedro perguntou e a mulher dele afirmou e disse: olha, nós vendemos o valor por 50 e não foi, né? Não havia sido por 500 e eles disseram que foi 50. E ali Pedro disse: está vendo esses homens? Eles acabaram de enterrar o teu marido, porque mentiste ao Espírito, que conhece o coração do homem. Aí a mulher caiu também morta. Mentir para o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Terceiro parágrafo. Proporciona-nos a consciência sobre quem nós somos. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. O que eu estava falando no início. Ele conscientiza o ser humano da sua rebeldia contra Deus, sua justiça e seus desígnios. Por isso, só o homem jamais reconhecerá que é digno de ser julgado e condenado por Deus. Quem concordará com o merecimento de sua própria punição? Quem concordará com o conhecimento de sua própria punição? As maldades humanas são muitas, e o nosso Deus não deixa sem o justo julgamento e condenação quem investe em sua vida para fazer o mal. Portanto, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, evitando que ela seja cauterizada, isto é, que ela se torne insensível ou indiferente aos apelos dele. O Santo Espírito age em favor da pureza da nossa consciência, a fim de que sintamos o perdão de Deus e o seu amor para conosco. Terceiro ponto. O Consolador das nossas vidas. Desculpa. O Consolador das nossas vidas. Consolador, uma das mais belas características do Espírito Santo é o seu papel de consolador. Ele é o bom consolador prometido por Jesus de Nazaré. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. João 14,16. A vida do mundo de hoje é difícil para todos.
mas bem mais difícil para aqueles que não recebem um consolo, conforto e paz do Espírito Santo. O nosso Senhor sabia das aflições que seus discípulos passariam neste mundo. Por isso, não podemos prometer vida fácil para ninguém, muito menos afirmar para você que a partir do momento que entregou sua vida a Jesus Cristo, os seus problemas terão fim. Não, isso não é verdade. O Senhor disse exatamente o contrário. No mundo tereis aflições, mas Ele nos orienta a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que podemos dizer para você, com toda a honestidade, é que o Consolador acompanhará as nossas vidas nos momentos de angústia e perturbações. Com o Espírito Santo, seremos consolados e confortados no momento das aflições. Segundo parágrafo diz o seguinte, nosso guia e instrutor, além de consolador, o Espírito Santo é o nosso guia, instrutor, que nos ensina como devemos peregrinar neste mundo com o coração voltado para o Evangelho. Não há caminho que o ser humano possa trilhar sem o Espírito Santo. Do contrário, só terá uma vida de aparências e falsas certezas. Entretanto, uma vida conduzida pelo bom instrutor das nossas almas torna-se uma vida de sabedoria, de equilíbrio e dignidade diante de Deus e diante dos homens. O nosso Senhor prometeu-nos que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu: ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Só podemos conhecer a Jesus pelo Espírito de Deus. Só temos fé pelo Espírito de Deus se fizermos algumas coisas no e para o reino de Deus e pelo Espírito Santo, nosso instrutor. Aqui diz o seguinte, o apóstolo Paulo escreveu: ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, está essa expressão. Terceiro parágrafo. O que sustenta o mundo e a vida? O que sustenta, não é uma pergunta, está afirmando. O que sustenta o mundo e a vida? Ele sustenta o mundo e a vida humana. O Espírito Santo é conhecedor de todas as coisas, acima do céu e debaixo da terra. Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja bem, as profundezas de Deus, o que as pessoas mais desejam saber, o que as pessoas mais buscam. Hoje, o homem tem telescópio, tem microscópio, telescópios potentíssimos, olham para onde? Para as estrelas. Não é me desfazendo, certo, dos filósofos, mas eu estava meditando hoje, eu escutei um trecho de uma música de Luiz Gonzaga e eu comecei a meditar a letra, as canções de Luiz Gonzaga para o tempo 1980, né? Aquelas músicas daquela época. E eu disse, olha só como é que eles cantavam, né? O estilo da letra leva a pessoa a contar a vida sertaneja, esta vida sofrida, como tem a música da Asa Branca. Você está vendo que o estilo de música,
né, trazendo uma meditação na vida sertaneja, na vida sofredora do sertão, né? O que eu quero dizer com isso? Que os antigos filósofos, lá no ano 300 a.C., Sócrates, Platão, eles não tinham acesso às tecnologias, essas inovações tecnológicas que nós temos hoje. O que eu estou querendo chegar? É que hoje você não tem mais filósofos. É isso mesmo. Porque os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, aí nós temos esses são os pré-socráticos, né? Aí nós temos esses filósofos mais novos, Nietzsche, né? Dentre outros. Mas hoje você não tem mais filósofos. Assim, no bom modo. Uma pessoa, temos Albert Einstein, mas já é um cientista. Nós já temos esses homens que são matemáticos, cientistas, que navegam no conhecimento. E agora, os homens que tinham esse chamado de grande descobrimento, né, de descoberta do falar, da filosofia, da argumentatividade sobre o porquê das coisas, porque o que é filosofia? É a técnica de perguntar e se responder o que é e o que se necessita saber. Esta pergunta, ela surgiu justamente o porquê das coisas, a curiosidade de saber. Hoje, com esse avanço da ciência, a tecnologia, ela já trouxe a resposta muitas coisas. Muitas coisas estão sendo respondidas neste século 21, né, 2025, sobre a necessidade da pergunta que se faziam 300 anos antes de Cristo, ou até mesmo lá na teoria da relatividade aqui pertinho, com Albert Einstein e outros mais cientistas. Eu quero chegar ao ponto de que hoje a ciência, ela chegou a uma profundidade de examinar aonde o homem não foi. Então o homem não deixou de ser um aventureiro filosófico, porque quando antigamente ele não podia sair da terra, ele estava na terra elevando a sua mente a um pensamento que não estava ao seu alcance. Mas, como está o mito da caverna, mas agora você consegue observar e ver, através de observatórios, pontos além de que o homem dificilmente vai chegar a um ponto onde está chegando hoje. Então a ciência se multiplicou, respostas tecnológicas, chegamos à sua conclusão. E tudo isso você está descobrindo Deus, descobrindo o espaço quântico em uma dimensão ultrapassando os limites humanos, além da velocidade da luz, além da imaginação quântica. Você consegue chegar a um ponto onde o mundo espiritual está se tornando mais real do que este mundo carnal em que nós vivemos. E o que eu quero chegar é que com todo esse processo filosófico de pensar, de analisar, hoje nós chegamos num processo bem mais maduro pelo ponto observacional, pelo ponto de se observar, de analisar e sair daqui a uma dimensão ultra grande, ultrapassando limites da mentalidade humana. Mas, em tudo isso, nós temos que saber que o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. E o mais interessante é que, diante essas minhas palavras,
Talvez você disse, meu Deus, o professor Gustavo agora viajou na maionese, né? Não, mas não. Sabe o que eu quero dizer para você? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las porque não discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. E o Espírito de Deus, ele penetra até as profundezas de Deus, o que dirá no coração do homem, para trazer a revelação e as respostas tão buscadas e aneladas por muitas pessoas. A pergunta é: o que você está precisando? De um consolador? Porque o mundo não pode consolar. O mundo tem as prazeres passageiros, atrações momentâneas, mas em Cristo nós temos consolo através do seu Espírito Santo. O que sustenta o mundo e a vida? Ele sustenta o mundo e a vida humana. O Espírito Santo é conhecedor de todas as coisas, acima do céu e debaixo da terra. Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por isso o Espírito Santo conhece o drama da criação, o drama da vida humana, o ponto de atuar do convencimento dos homens para reconhecer sua incapacidade humana e de justificar diante de Deus. O Espírito Santo sustenta a nossa existência por ser o doador da vida. Ele faz a manutenção da existência, sustentando a vida, o mundo e tudo que nele há. Conclusão, minha sala. Nesta lição, estudamos a pessoa bendita do Espírito Santo. Vimos a sua natureza e obra, que ele é um companheiro da nossa muitas peregrinações. A nossa vida deve ser orientada por ele. As Escrituras nos dizem que somos templos do Espírito Santo, o que significa que ele habita em nós. Por isso devemos viver uma vida de santidade, graça e consolação nele. Que você possa dar crédito ao Espírito Santo e ouvir o seu falar, sentir o seu agir e saber que ele está com você todos os dias. Quero apenas dizer que não foi fácil passar essa semana. Muitos ataques vieram a mim, mas o Senhor me conservou, me preparou para esta aula. Não contra a minha vontade, mas eu tive em várias abstenções, não porque eu quis, mas aconteceu aonde eu não estava me aproximando da minha esposa, né? Não estava me deixando levar por alguns momentos de palavras, olhares onde os meus olhos vão. Eu senti essa semana uma semana de preparação para que eu pudesse estar aqui transmitindo esse estudo precioso sobre o Espírito Santo. Então guarda essa palavra, porque isso aqui não veio de uma pessoa que não teve um preparo, foi um preparo pelo próprio Espírito Santo, me preparou para trazer essa instrução de hoje, desta lição. Que Deus abençoe e lhe guarde e proteja a sua vida, e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Vamos lá, só para poder, antes de finalizar, tema da próxima lição, nós vamos falar sobre crendo no batismo no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Shalom.